E nós seguimos agora no Bom Dia Nordeste falando de um assunto super importante, porque a gente fala agora de um assunto que pesa no bolso. E quando a gente fala no peso do nosso bolso, o que você lembra logo? Tem algumas continhas que pesam bastante, mas tem uma que pesa no bolso de muita gente: plano de saúde. E aí, todo ano, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a ANS, ela estabelece um teto para o reajuste, né? Mas a idade é outro ponto que também influencia muito nesse preço. O que mais pode influenciar no valor que você precisa pagar mensalmente? Esse é o assunto da nossa conversa de agora com o advogado especialista em saúde, João Barroso. Bom dia para você, João. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece a sua disponibilidade de responder perguntas que estão aí na cabeça, né, de muita gente preocupada com esse reajuste, muita gente que acaba deixando de pagar o plano de saúde porque não dá mais para continuar. E esse percentual de aumento da prestação por faixa etária, né, é regulado por qual dispositivo legal, João? Geralmente, isso tem previsão em contrato, mas vou contar um segredo para vocês. Esse tipo de reajuste não pode. É proibido em lei. Mas o que acontece? Todo ano a ANS faz um reajuste dizendo qual que é o máximo permitido dos contratos. Esse ano o reajuste foi em 6%. Porém, esse reajuste só pega contratos individuais e contratos familiares. Sendo que a maioria dos contratos de plano de saúde são contratos empresariais, aquele falso coletivo. O que acontece? Como não são contratos familiares, não são regulamentados pela ANS, é regulamentado por cláusula no contrato e eles vão sendo reajustados conforme o uso. Eles alegam que é com base na sinistralidade, porque quanto mais você usa o contrato, mais caro fica no reajuste. Então, basicamente, vão ter dois tipos de reajuste. Vão ter o reajuste por aniversário, seja um plano familiar ou seja um plano coletivo, e aí todo ano tem um reajuste. E vai ter esse reajuste por faixa etária. Quanto mais velho você fica, mais caro fica. Mas esse reajuste por faixa etária é proibido por lei. Inclusive, o Estatuto do Idoso considera como discriminação. Agora, quando é que fica caracterizado o aumento abusivo, João? Pronto, nos contratos familiares individuais, a ANS fechou em 6% de reajuste máximo. Então, tudo que passar de 6%, que é bastante comum, olhando para a prática, é considerado abusivo. Já os outros contratos, os falsos coletivos, porque é muito comum uma família fazer um contrato empresarial, porque vê que tem um desconto, e aí coloca pai, coloca mãe, coloca avó, num contrato empresarial que, teoricamente, seria um contrato familiar, mas como os próprios planos de saúde dão descontos em contratos que são feitos através de empresa com CNPJ, eles acabam optando por essa modalidade. Mas é aí que o plano de saúde ganha dinheiro, porque, como eu te falei, a ANS regulamenta contratos individuais e contratos familiares. Contratos empresariais não é a ANS que regula, é o contrato que a pessoa faz com o plano. Então é muito comum um contrato feito via CNPJ, mesmo que seja com só pessoas da mesma família, ter um reajuste de 20%, 30% ao ano, o que é um absurdo e acaba inviabilizando o próprio acesso à saúde. Agora, a gente recebeu uma mensagem, né, de um ouvinte que diz que teve um aumento de 14% anual em maio. Esse é autorizado pela ANS. E agora teve um aumento de 33% por conta da faixa etária. Isso é legal? Não, isso é completamente ilegal. A primeira coisa é saber se o contrato é um contrato individual, se é um contrato familiar ou se foi um contrato feito através do CNPJ, justamente para ver se esse reajuste está regular. E com relação ao reajuste feito pela faixa etária, isso é completamente legal. Como eu falei no começo, o próprio Estatuto do Idoso considera esse tipo de reajuste como uma abusividade, porque até pode ter reajuste para equilibrar o contrato. Ano após ano, sempre as coisas aumentam, esse reajuste é válido, porém esse reajuste não pode inviabilizar o próprio acesso à saúde. É para trazer um equilíbrio no contrato, e não para excluir o beneficiário do plano. Agora, até para responder esse ouvinte também que mandou essa pergunta aí, desses dois aumentos, né? Quando é que a gente deve procurar o PROCON ou quando é que a gente deve ingressar realmente logo na justiça? Pronto, o primeiro passo é justamente fazer uma tentativa de resolver com o seu próprio plano de saúde amigavelmente, sem precisar acionar a justiça. O PROCON é muito eficiente, mas mais eficiente do que o PROCON é a ANS, que é a agência que regulamenta o plano de saúde. É como se fosse o órgão de defesa do consumidor voltado para o plano de saúde.
Então, se o consumidor está se sentindo lesado, teve um reajuste de 20%, de 30%, que é um reajuste muito abusivo, antes de dar entrada no processo judicial, ele entra em contato com o plano, veja se consegue fazer uma tentativa amigável de resolver o problema, acione a ANS. Em muitos casos, a ANS consegue sim resolver o problema do consumidor, e se mesmo assim persistir esse aumento abusivo, o consumidor vai entrar com o processo judicial imediatamente. E nesse processo, além de ter a possibilidade de conseguir diminuir o valor da parcela, porque tudo que o consumidor pagou abusivamente, com reajustes abusivos, ele consegue rever na justiça e consegue recuperar o valor que ele pagou a mais para o plano. Mas o primeiro passo é realmente tentar fazer amigavelmente uma tentativa de solução do conflito, que é acionando a ANS. Para a gente encerrar, João, eu queria te perguntar qual é que é a diferença de critério, né, para aplicar esses aumentos nos contratos coletivos e também nos contratos individuais? Pronto, nos contratos coletivos, ele usa como base a sinistralidade. Dr. João Barroso, o que é isso? Sinistralidade é quanto mais você usa o plano, mais caro ele fica. Tem usuários que fazem tratamentos contínuos, tratamento de câncer, tratamento de autismo, que tem um plano coletivo. Então, quanto mais essa pessoa usa o plano no decorrer do ano, no próximo ano, o reajuste vai vir bem alto. Então, é muito comum pessoas que fazem tratamentos contínuos, como de câncer, por exemplo, ter um reajuste de 20%, 30% até 40%. Já para contratos que são individuais e familiares, o teto máximo permitido é de 6%, segundo a própria resolução da ANS. Então, quando a gente vê um contrato muito abusivo, um aumento de 30% no decorrer do ano, muito provavelmente esse contrato é um contrato coletivo, um contrato feito através de CNPJ. Mas ainda assim, ainda que o contrato seja feito via CNPJ e a própria cláusula do contrato com o seu plano permita esse tipo de reajuste, a própria justiça já vem considerando que esse tipo de reajuste não pode ser abusivo ao ponto de excluir a pessoa do plano de saúde. Porque, veja bem, se você paga R$1.000 de plano, que já é um valor alto, de um ano para o outro, esse valor sobe para 1.500, para 1.600, e isso acaba inviabilizando o acesso à saúde. E geralmente quem paga muito caro em plano de saúde ou são pessoas idosas ou são pessoas que fazem tratamentos contínuos. Então a própria lei já vem determinando que o reajuste até pode acontecer, principalmente em casos de planos coletivos. Mas esse reajuste não pode servir para excluir uma pessoa do plano, porque a saúde é um serviço essencial. Então, via de regra, todo mundo é para permanecer nesse serviço. A exceção da exceção seria a exclusão. Então, o reajuste não pode servir para excluir uma pessoa do contrato. Perfeito. Eu queria te agradecer, então, pelos esclarecimentos que são valiosos para muita gente que está passando por essa situação aí, porque a gente sabe o tanto que pesa um plano de saúde. E muito obrigada, viu? Porque tem muita gente também, eu estava até escutando também uns comentários de pessoas falando sobre pessoas que se aposentam e acabam perdendo o plano de saúde, não conseguem continuar. Enfim, é uma situação muito delicada e que a gente tem muito pano para manga ainda para falar sobre esse assunto, e fica o convite para você voltar em outra oportunidade. Com certeza. Eu que agradeço o convite, tá? Se o plano de saúde está enrolando o consumidor, acionando os órgãos de proteção ao consumidor, ele consegue ser desenrolado, tá? Então, bom dia a todos. Vamos fazer isso. Obrigada, viu?